Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Diego, professor de matemática de vocês, segundo ano aí do ensino médio. Eu tinha passado para vocês essa lista de exercícios, certo? De trigonometria. E por causa da suspensão de aulas, a gente não conseguiu terminar aí de responder em sala. Deu passar os exemplos para vocês em sala. E ficou de vocês me entregarem essa lista quando voltarmos, né, da suspensão de aulas por causa da pandemia. Quando a gente voltar de aula, voltar para as aulas, eu vou precisar da lista para poder fechar a nota de vocês do primeiro bimestre. Alguns alunos estão com dúvidas na hora de fazer aqui os exercícios, então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês poderem fazer aí responder a lista e me entregar quando a gente voltar aí para a sala de aula. Então vamos lá. O exercício número 1 aqui, ele tem 5 itens, certo? Cada um vale 1 ponto. E o que seria isso? Construa os gráficos das funções conforme solicitado. O que a gente tinha visto em sala de aula, né? Tinha passado para vocês, deu tempo de eu passar. Fenômenos periódicos, né? Funções periódicas, funções trigonométricas, explicar mais ou menos aí o ciclo trigonométrico para vocês, né? Como que funcionam essas funções periódicas, né? Deu tempo de eu explicar isso para vocês. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa do que eu expliquei em sala, porém no caderno de vocês todos os textos são bem explicativos, então vamos ler o caderno, vamos abrir o caderno de vocês, vamos consultar para poder resolver esses exercícios, tá bom? Na questão número 1, certo? O item A. Vamos resolver ele aqui. Então, qual que é o item A, pessoal? É a função seno de x, certo? Essa função seno de x, eu praticamente estou dando esse ponto para vocês aqui de graça, tá? Porque no caderno de vocês tem esse gráfico seno de x, certo? O que seria? No caderno de vocês já tem o desenho desse gráfico, já tem ele construído. Então a única coisa que vocês precisam fazer nesse item A é mantê-lo aqui do jeito que está lá no caderno de vocês. Antes disso, lembre-se, tá? Aqui no gráfico você tem o eixo Y e o eixo X, onde o eixo Y ele é responsável pela imagem, né? Imagem da função trigonométrica, e o eixo X é onde vai constar o período, né? O período da função trigonométrica, né? Os períodos, certo? Perdão. Então vamos lá. Como que fica aqui? Se vocês olharem aí o gráfico da função seno de x, ela já contém aqui uma imagem, que eu já passei para vocês, está no caderno. A imagem é de menos 1 a 1, certo? Menos 1 a 1, essa é a imagem, ou seja, aqui o ponto mínimo da curva do gráfico vai ser menos 1 em y, tá? E o ponto máximo da curva do gráfico vai ser 1, beleza? É isso que a imagem fala. E o período da função, nosso período, ele é igual a 2π. Olhem lá no caderno de vocês o que é esse 2π, pessoal. 2π é uma volta completa no ciclo trigonométrico. Então, quando a nossa tangente ali, né, a nossa hipotenusa, ela fizer uma volta completa, né, ou seja, quando o ângulo atingir 360 graus, os 360 graus vai equivaler a 2π. Meia volta é π no gráfico. 2 voltas, certo? Uma volta é 2π. Então, como que fica aqui? Esses valores que eu vou colocar aqui no período, tá? Eles já estão lá no caderno de vocês também, que é do primeiro exercício aqui, que é o gráfico original, tá? Esse gráfico é o gráfico original da função seno de x. Se fosse uma função cosseno aqui,
teria um gráfico original da função cosseno de x, que também está no caderno de vocês. Esse gráfico aqui, ele equivale ao natural, né? Conforme aquele ciclo ele vai andando ali, ele vai girando, né? Conforme a hipotenusa ela vai passando pelos ângulos 0, 1, 2, 3, até chegar em 360, ele vai passando ângulo a ângulo, né? E vai formando essa curva aqui que vai se repetindo infinitamente, porque é um gráfico periódico. Então, se fosse uma função tangente também, seria da mesma forma. Ângulo a ângulo, entendeu? Sem pular, sem adicionar, sem subtrair, sem dividir. Ele vai passar ali ângulo a ângulo, de 0 a 1, 2, 3 até 360 graus, formando essa curva. Esse é o gráfico original, tanto da função seno, tangente quanto cosseno, tá bom? É o gráfico original aqui. Sempre quando vocês forem construir um gráfico de função, vocês devem partir do gráfico original. Se é uma função seno, eu vou partir de qual gráfico? Eu vou partir do gráfico original seno. Aqui, eu tenho alguma função cosseno? Não tenho. Então, sempre eu vou partir desse primeiro gráfico aqui que eu vou fazer com vocês. Tá bom? Conforme vai mudando aqui, tá vendo? Ó, aqui você tem f de x seno de 2x. Então, quer dizer o quê? Não é mais a original, né? Eu estou multiplicando aqui esse ângulo. Então, não é mais a função original, o gráfico vai ser diferente. Assim para todas as outras aqui embaixo, tá bom? Vamos começar com o original. O original, que está constando no caderno, é o seguinte. Vou colocar de vermelho. O primeiro ponto aqui é π sobre 2. Deixa eu tentar fazer aqui. π sobre 2. O segundo ponto é π. O terceiro ponto é 3π sobre 2. E o nosso quarto ponto aqui é 2π. Sempre a função vai ter isso, tá? Ela vai ter um ponto mínimo, um ponto de cruzamento com os períodos, né? Um ponto máximo e um ponto novamente de cruzamento com o eixo aqui do x. Como que fica aqui? Vou fazer o gráfico de azul. Vou continuar aqui, 0. Aqui, tá? Ó a imagem. Aqui é a imagem, né? Ó, menos 1. E aqui é o nosso 1. Certo? Vamos lá. É exatamente para vocês fazerem isso. Sempre vai ser dessa forma. Ó, tá? Ponto máximo, cruzamento, ponto mínimo, cruzamento de novo. Então vamos lá. Qual que é o ponto máximo? É o π sobre 2 aqui. Tá, ele vem aqui. Aqui é o nosso ponto máximo. Deixa eu colocar de outra coisa aqui. Marcar os pontos de vermelho. Então aqui vem o ponto máximo. Aqui é o ponto de cruzamento. Vamos colocar ele aqui. O ponto de intersecção, melhor falando. O ponto mínimo. Ele vem aqui até onde que o ponto mínimo vai? Olha, até o menos 1 aqui. E vem até aqui, até esse pontinho. Certo? E aqui é o ponto de intersecção novamente. Aqui, a partir daqui, ele já vai começar a repetir novamente. Vai começar a repetir a redundância, né? A partir do 2π, ele vai começar a repetir a curva. Então vamos tentar desenhar isso aqui. Então é mais ou menos isso aqui que vai ficar o gráfico. Isso é complicado desenhar nessa mesinha aqui. Mas é mais ou menos isso. É isso que eu quero que vocês resolvam, é isso que eu quero que vocês façam na lista, tá? Pronto. Esse aqui é o primeiro gráfico, o gráfico original, tá? Da função seno de x. Tá? Ele é uma curva que começa em 0, a partir do 0 lá, ele vai passando ângulo a ângulo, né? Até 360 graus, que é até aqui. Então aqui é o 180 graus, né? Metade do ciclo.
conforme aquela hipotenusa lá no ciclo trigonométrico vai se mexendo, ele vai formando essa curva aqui e vai se repetindo aí conforme as voltas forem acontecendo. Então esse aqui é o gráfico original da função seno de x. Beleza. Vou partir para o segundo gráfico. Tá, esse gráfico aqui, deixa eu marcar aqui primeiro, que esse aqui é o A, marquei já. Esse aqui é o gráfico B. Tá, esse aqui é o B. O B, pessoal, aqui está marcando f de x é igual a seno de 2 vezes o número x. Tá? Vamos fazer ele aqui. O que acontece? Eu vou ler o que eu passei para vocês, tá? E aí vocês podem, se vocês quiserem, me acompanhem com o caderno de vocês para ver se está tudo certo, tá? Antes, deixa eu fazer um negocinho aqui. Esqueci de colocar que esse daqui é o gráfico. Melhor escrever aqui para vocês não se confundirem. Esse aqui é o exercício A, o gráfico f de x, seno de x. Esse aqui vai ser o gráfico B, que é o f de x igual a seno multiplicação do ângulo em 2 vezes x. Então vamos lá, vamos pro texto que está explicando isso. Então o que acontece? Quando nós temos f de x igual a seno, e dentro do parênteses a gente tem 2 vezes x, o que isso significa? Significa que nós estamos multiplicando esse ângulo. Por exemplo, se é um seno de um ângulo 0, vai ser 2 vezes 0. Não vai ser 0, vai ser 2 vezes 0. Se é um seno de ângulo 1, vai ser 2 vezes o 1. Se é o seno de um ângulo 2, vai ser 2 vezes o 2. Então, vai ser o seno de um ângulo 2, vamos ver se vocês conseguem entender dessa forma. O seno de um ângulo 2 com essa fórmula aqui, com essa função que eu passei, de 2 vezes o ângulo, vai ser 4. Entendeu? O seno de um ângulo, o seno do ângulo 2 não vai ser 2, vai ser 4. Por quê? Porque está multiplicando. Então, o que acontece com a função? Ela vai pular, ela vai ficar pulando e vai pular quanto? De 2 em 2. Ó, isso significa que a imagem não será alterada, porém haverá uma mudança no período onde a função levará menos tempo para se repetir. Por que menos tempo, pessoal? Ele não está indo, ele não está passando por todos os ângulos, né? Quando ele vai tentar ir para um ângulo, ele multiplica por 2 e vai para o dobro daquele ângulo. No gráfico, o que vai acontecer no gráfico? Vai acontecer um estreitamento da senoide, dessa curva aqui, que a gente chama de senoide. Então, essa curva ela não vai estar mais nesse período aqui. É isso que vocês precisam desenhar para mim. Isso aqui não vai estar mais nesse período aqui de 2π. Isso tudo aqui que eu desenhei nesse gráfico vai acontecer entre 0 e π, certo? Quando há uma multiplicação do ângulo, sempre, tá? Quando tivermos isso aqui, a gente vai fazer a divisão do período original pelo número que está multiplicando o ângulo. Então, o período, ele vai ficar... Qual que é o período original da função? É 2π, não é? A gente vai pegar esse período e vai dividir por esse número aqui, que está multiplicando a função. Então, vai acontecer o quê? Ele não vai ser mais 2π, ele vai ser π. Ó, as contas são as seguintes. Sempre quando você tiver um ângulo assim, 2 vezes o x, multiplicando, você vai fazer sempre dividindo, tá? Então, vai ficar da seguinte forma. Vai fazer. A imagem a gente sabe que continua a mesma, né? Ó, o ponto, vou escrever P mínimo, tá? É ponto mínimo. Ponto mínimo,
o nosso ponto máximo e o nosso período. Tá? Vamos fazer desse jeito. Então vamos lá. Vamos olhar lá na nossa função original, tá? Qual que é o nosso ponto mínimo da seno original? O nosso ponto mínimo da seno original é o 3π sobre 2. É o ponto mínimo, né, da seno original. Então a gente coloca aqui. Então a gente coloca aqui 3π sobre 2. E o que vai acontecer? O que vai acontecer com isso aqui? A gente vai ter que dividir pelo número que está multiplicando, né? Qual que é o número que está multiplicando? 2. Então fica 3π. Vou fazer aqui mais para cima. Vou puxar isso aqui mais para baixo. Deixa eu ver se consigo puxar. Consigo. Vou puxar mais para baixo para não dar problema. Beleza. Então, o nosso ponto mínimo, ele é, como a gente colocou lá, 3π sobre 2. Dividido por quem? Pelo número que está multiplicando ali, 2. Tá? Como que isso fica aqui? Tá? Não, a gente não coloca isso, mas toda vez que a gente coloca um número, escreve um número, ele tá aqui embaixo, umzinho aqui, tá? Faz parte da escrita. É a mesma coisa quando a gente coloca uma incógnita, né? Quando a gente usa uma incógnita e ela não tem nada na frente, ela está sendo multiplicada pelo 1. Quando a gente escreve um número e ele não está dividindo ninguém, né? Ele não está dividindo com ninguém, ele está dividindo 1. Então, nesse caso aqui, a gente pode escrever 3π dividido por 2, dividido, então é uma fração dividido por outra fração. Como que a gente faz divisões de fração? A gente multiplica pelo inverso, né? Então fica 3π sobre 2 vezes quem? Vezes 1, tá? Sobre 2. A gente vai multiplicar pelo inverso. Então fica 3π sobre 4. 3π sobre 4. Exatamente isso. 3π sobre 4 vai ser o nosso ponto mínimo dessa função, tá? Qual que é o ponto máximo? Vocês vão ter que fazer isso para todos, tá? Qual que é o ponto máximo? Vamos olhar aqui. O nosso ponto máximo é π sobre 2. Então vamos escrever. Se nosso ponto máximo é π sobre 2, então vai ser π sobre 2 dividido por 2, né? Que está multiplicando. Como que vai ficar? Vai ficar π sobre 2 vezes quem? 1 sobre 2 vai ficar π sobre 4. Então esse aqui é o nosso ponto mínimo, ponto máximo da função. E o período? O período da função original é quem? O período é 2π. Certo? Olha lá. O período está aqui em cima. Aqui, ó. 2π. Então o que a gente faz? 2π dividido por 2. Né? 2 dividido por 2 dá 1. Então o período vai ser π. Ou seja, caiu lá naquela situação que eu falei para vocês, né? Como eu estou multiplicando por 2, certo? Cada número ele vai pular, ele vai para o dobro dele, né? E o que isso vai acontecer? Vai dividir o nosso período pela metade, né? Então ele vai durar metade do tempo que durava antes para se repetir. Ou seja, antes ele se repetia aqui em 2π, ele vai se repetir aqui em π.
né? Então, o ponto mínimo e máximo vai ficar no meio desses dois aqui. Como que fica isso? Vamos desenhar. Eu quero que vocês façam exatamente dessa forma que eu estou fazendo, tá? Ó, vocês vão achar aqui, no meio disso aqui, vocês vão achar o meio desses dois pontos, certo? E aí vocês vão colocar. Qual que começa? A função original começa com um ponto máximo. Qual que é o ponto máximo? É π sobre 4. Então vamos lá, π sobre 4. Depois, né, ele vai vir para quem? Para o primeiro ponto ali, né? Qual que é o primeiro ponto? π sobre 4, qual que é o primeiro ponto aqui? Da função original, ó. π sobre 2. Então a gente coloca o ponto de intersecção aqui, né, dele. Seria o π sobre 2. π sobre 2. Qual que é o ponto mínimo que eu coloquei ali? Vamos lá. Ponto mínimo, 3π sobre 4. Então esse aqui vai ser o ponto mínimo, 3π sobre 4. E ele vai se repetir em π. Em π. Tá? Que é o período dele. O último período é π. Aqui a gente pode colocar o quê? Continuar. A gente pode escrever o resto dos quatro originais, né? Ó, 3π sobre 2 e 2π. Só para ilustrar, né? Que aqui vai continuar. 3π sobre 2, 2π. 3π sobre 2, 2π. Por quê? O original seria, né? 2π. O original seria π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Não é isso? Ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Só que a função ela não está mais acontecendo, né, nesse período. Ela está acontecendo daqui, do π para cá. Então, existem mais dois pontos aqui que viraram o ponto máximo e o ponto mínimo, que seriam esses daqui, né? Que no caso são esses novos pontos aqui, tá? Como que ficaria isso? O gráfico da mesma forma, vamos lá. Aqui é o menos 1, aqui é o 1, aqui é o 0, e a gente começa a desenhar. O ponto máximo da função é o π sobre 4, vamos lá. Traça até aqui, marca o ponto. Então aqui começa. Qual que é o outro ponto? É o ponto de intersecção, que é esse daqui. π sobre 2. O outro ponto é o ponto mínimo, que é esse daqui, que é 3π sobre 4. É o ponto mínimo da função. E o último, que é o ponto que se repete, é o ponto de intersecção π, que é o período nosso, que a gente descobriu fazendo os cálculos. Então, olha como que vai ficar a nossa senoide. Ela vai ficar bem estreita. Deixa eu ver se consigo desenhar razoável. Tá difícil. Tá, mais ou menos isso. Então, olha como que ficou a nossa senoide, né? A diferença entre a senoide original, que era larga, né? E para essa daqui que está acontecendo somente na metade disso tudo aqui, na metade do período, né? Então ela ficou estreita, quer dizer, ela vai demorar menos tempo para se repetir, certo? E é exatamente isso que eu quero que vocês façam nessa questão aqui. Aí agora, a C, ela é igual, né?
É exatamente igual. Porém, ao invés de dividir os valores originais da função seno por π, por 2, vocês vão dividir por 3, tá? Perdão. Então, ao invés de vocês dividirem a função original aqui, o valor do período da função original por 2, vocês vão dividir por 3, tá? Eu esqueci de colocar aqui o seguinte. Sempre, antes de fazer o gráfico, tá? Vocês fizeram os cálculos primeiro aqui em cima. Antes de fazer os gráficos, vocês colocam isso aqui, ó. Vocês colocam isso aqui. Imagem é igual a menos 1 a 1. Quer dizer, você vai colocar a imagem do seu gráfico, né? E o período. O período que você encontrou ali nos cálculos, né? O período aqui, no caso, foi π. Sempre, tá? Você vai colocar a imagem e o período. E aí, desenha o gráfico. Tá, esse daqui já fiz, tal. Não preciso fazer o C porque ele é igual, né? Vocês só vão dividir por 3 e achar os valores aqui, posicionar na escala correta. A escala eu quero que vocês sigam, tá? A mesma escala de sempre, ó. Π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aí vocês colocam os períodos aqui envolvidos entre esses valores, porque eu preciso saber se vocês entenderam o que acontece com essa senoide. Entendeu? Quando se divide, ela estreita, e quando se multiplica, ela vai ter um outro comportamento, que eu vou falar agora. Então aqui nós temos a D. Então a D, o que a D está falando ali? A D é f de x. Deixa eu ver aqui. Qual que eu vou passar para vocês? Tá, aqui eu estou dividindo f de x por 3. Vou deixar vocês fazerem essa, tá? Essa aqui vai ser f de x igual a seno de quem? De x dividido por 2, tá bom? Essa de 3 aqui vocês vão fazer. Mas eu vou explicar essa que é do mesmo jeito, tá? Então, quando nós temos esse tipo de divisão aqui do ângulo, o que vai acontecer? Ó, vamos lá. Eu vou ler para vocês, ó. Também não haverá mudança na imagem da função. Então, quer dizer, a imagem também não vai ser alterada. Somente o período. Isso fará com que a função leve mais tempo para se repetir. Ou seja, haverá um alargamento da senoide no gráfico. O que isso quer dizer? Quer dizer que, desse jeito aqui, como a gente multiplicou, ele teve um estreitamento da senoide, certo? Quando a gente dividir, ele vai alargar isso. Por quê? No mesmo sentido lá, quando a nossa reta lá for passando de ângulo em ângulo, não vai ser o ângulo que ela vai atingir, que vai ser o real ângulo do gráfico, tá? Ela vai atingir um ângulo e vai voltar. Voltar em que proporção? A proporção de divisão, né? Por exemplo, se atingir 2, ela vai ser 2 dividido por 2, né? Então ela vai ser lá 1, entendeu? Então ela vai ser 4, ela vai ser 2, entendeu? Ela vai dividindo, ela vai indo e voltando, e aí vai acontecer esse alargamento aí da função seno de x. Agora, como que a gente descobre, né, os pontos? Da mesma forma que a gente fez anterior, tá? Porém, o que acontece aqui? Quando a gente tem uma divisão, o que a gente vai fazer com o período? O período ele vai ser multiplicado pelo valor que a gente está dividindo aqui. Então é o inverso, né? Ó, quando a gente tem uma multiplicação aqui no ângulo, a gente faz a divisão dos valores originais, certo? Divisão dos valores do período original. Quando nós temos uma divisão aqui no ângulo, a gente vai fazer exatamente o contrário. A gente vai fazer uma multiplicação dos valores originais do gráfico seno de x. Então vamos lá. Vou colocar aqui o nosso ponto mínimo. Vamos fazer o ponto mínimo primeiro. Quem que vai ser o nosso ponto mínimo, pessoal? Vamos olhar lá. Da função original, não é dessa função aqui que a gente multiplicou.
Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Não é dessa função, não é desse gráfico, tá? É desse gráfico original aqui, certo? Qual que é o ponto mínimo desse gráfico aqui? É 3π sobre 2. Então, vamos vir aqui e escrever ele aqui embaixo. Então, o ponto mínimo é 3π sobre 2. O que eu falei? Que a gente vai pegar esse 3π sobre 2 e vai multiplicar por quem? Por 2. Então, como que a gente faz isso? 3π sobre 2 vezes o 2. Como que isso fica? Fica assim, 3 vezes 2 dá 6π, certo? E 2 vezes o 1 aqui fica 1. Fica 2, perdão. Se a gente dividir isso aqui, né? 6 por 2 vai dar exatamente 3π. Então, esse é o nosso ponto mínimo. Nosso ponto mínimo vai ser 3π. Tá? Vamos fazer o nosso ponto máximo? Ponto máximo. Ó, vou colocar aqui para vocês não se confundirem, tá? Multiplicação de fração. Lembra? Estou dividindo por 2, então vou ter que multiplicar. Se eu vou multiplicar a fração, eu escrevo 2 e o 1 embaixo aqui, da mesma forma que eu fiz lá em cima, né? Toda vez que a gente escreve um número. E a gente está trabalhando com fração, e a multiplicação de fração ela é cima, acima, baixo, baixo, tá? Então fica dessa forma. 3 vezes 2, 2 vezes 1. Então 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3π. Vamos lá, vamos continuar. Ponto máximo. Qual que é o ponto máximo da nossa função original? Vamos lá olhar. Aonde que está? Aqui. Função original seno de x. O nosso ponto máximo é π sobre 2. Então vamos marcar aqui. Ponto máximo é π sobre 2. Vezes quem? Vezes 2. Isso aqui vai dar 2π sobre 2. Certo? 2π, π vezes 2, 2π. 2 vezes 1, 2. 2π sobre 2. Dá para simplificar, né? Então fica só π. Fica só π. E agora, quem é o nosso período? Vou escrever aqui. Nosso período. O período da função original, a gente acho que nem precisa olhar lá, né? A gente já sabe que é 2π, que é uma volta da função original. Vezes quem? Vezes 2. Qual que vai ser o nosso período dessa função? Vai ser 2π vezes 2, que dá 4π. Lembra, agora vamos fazer da forma que a gente viu, né? Que eu falei para vocês fazerem. Qual que é a imagem? A imagem vai ser... A imagem vai alterar? Não. Tá no caderno de vocês isso, tá? Menos 1 e 1. A imagem não alterou com essa função aqui, com essa multiplicação, com esse tipo de gráfico. E o nosso período que a gente descobriu. Qual que é o nosso período? 4π. Então, vocês percebam que quando a gente multiplica por 2, ele não vai demorar, não vai fazer uma volta, né? Ele vai precisar dar 2 voltas inteiras para poder se repetir. Para a função senoide poder se repetir. Então, há um alargamento, né? Então, vamos fazer isso aqui. Como que fica aqui no gráfico? Tá o grafiquinho aqui. Vou puxar ele. Para a gente poder trabalhar com ele aqui. Deixar ele grandão. Para ser mais fácil de escrever. Então vamos lá. Qual que é a nossa função? A nossa função original, tá? O que está acontecendo com ela? A função original, ela está desse lado aqui, ó, desse ponto aqui do meio, esse ponto central aqui, que nós escrevemos ele. Tem 4 pontos, né? 1, 2, 3, 4. Esse daqui é o nosso ponto central. Ela tá aqui, daqui para cá, ó. Toda a nossa função original, ela tá daqui para cá. Então, esse ponto aqui é o 2π.
Então a gente coloca... Eu vou escrever aqui, 2π. Tá? Por que 2π? Porque esse aqui é o nosso ponto original de período. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui em cima. Isso. Vamos escrever aqui, 2π. Então esse aqui é o ponto original de período, 2π. Qual que é o nosso ponto mínimo? Vamos lá. O nosso ponto mínimo... Vamos começar pelo ponto máximo, né? Que ela começa com a curva em positivo. Né? O primeiro quadrante é positivo, então vai crescente até o ponto máximo. Depois torna-se decrescente. Ainda positivo, mas decrescente até o ponto mínimo, até cruzar ali o primeiro, segundo, terceiro quadrante. Então, ponto máximo é π. Vamos escrever aqui. Se aqui é 2π, onde que é o π? É aqui, né? A função original, né, a metade, né? Aqui é uma volta, né? Aqui seria meia volta. Tá? Então esse aqui é o ponto máximo. Aqui vai ser o 2π, o período original, que era o ponto de repetição, né? O período original, 2π, ele vai ficar sendo como o nosso ponto de intersecção. Tá? Esse π aqui eu vou colocar como vermelho, que é para denotar que ele faz parte da nova função aqui que a gente achou. Tá? Então ficou 2π. Depois, o ponto mínimo aqui vai ser 3π. É o nosso ponto mínimo que a gente achou, certo? E por fim, o nosso ponto de repetição, que é o nosso 4π, que seria 2 voltas completas aí na função, no ciclo trigonométrico. Como que fica isso? Vamos colocar aqui 0. Vamos escrever. Aqui é 1. Eita. Aqui é 1. Aqui é o menos 1. Menos 1. Como é que vai ficar a função? Vai ficar dessa forma aqui. Então esse aqui é o ponto máximo. Esse é o nosso ponto máximo. Esse aqui vai ser o ponto de intersecção, que antes era o ponto de repetição. Esse aqui vai ser... Tá certo. Esse aqui vai ser o nosso ponto mínimo. E esse aqui vai ser o nosso ponto de repetição. É só a gente interligar esses pontos. Tá, minha reta não tá... Minhas curvas estão ficando bem ruins. Mas dá para entender que isso aqui é uma curva e que isso aqui é a senoide, né? No papel, só um pouquinho melhor. Também não é lá essas coisas, grandes coisas melhor não, mas um pouquinho só. Tá. Então, o que aconteceu aqui? A função original estava acontecendo entre 2π e 0, agora ela acontece entre 4π e 0, tá? Então há um alargamento aí dessa função trigonométrica. Tá? Se fosse mantido na mesma escala, tentam manter a mesma escala que vocês fizeram para a gente conseguir observar bem. Aqui no computador é meio difícil fazer isso, mas tentam manter a mesma escala. Por exemplo, se eu usei 10 centímetros aqui original, nesse gráfico aqui, como a gente sabe que a gente dobrou, usa 20 centímetros aqui, ó. Entendeu? Se eu usei 5 centímetros aqui nesse período, usa 10. Entendeu? Porque a gente dobrou, e aí essa curva ela vai ficar mais daquele jeitão que deveria estar, né? Que é o original. Quando nós tratamos de gráfico, a gente tem que seguir essa questão da escala, né? Porque sem isso a gente também não consegue visualizar o que está acontecendo com a nossa senoide. Tá. Essa foi a D.
tá bom? Com um período, com um número 2, tá bom? Aqui é o período número, aqui o valor é 3, então vocês vão ter que fazer isso que eu fiz com o valor 3. Então, AD. Vamos fazer qual aí? Aí, f de x. Como é que eu vou fazer aí? Aí eu não vou fazer esse 4, tá? Eu vou fazer 2 vezes. Tô fazendo tudo 2 para vocês, só de exemplo, para não dar a resposta exata para vocês, tá? Pra vocês poderem fazer e ganhar nota. Então tá aqui. Aí é f de x 2 vezes seno de x, que tá multiplicando o quê? Esse 2 aqui, pessoal, ele não está multiplicando o ângulo, tá? Ele está multiplicando a função inteira, está multiplicando o seno. Quando isso acontece, o que acontece, né? Quando nós temos uma multiplicação dessa função seno, o período ele mantém o mesmo. Então, esses valores aqui, eles não vão mudar, tá? Eles vão ser iguais ao original. Só que o que vai acontecer é a imagem do período, a imagem do gráfico vai mudar. Qual que é a nossa imagem lá que eu falei para vocês? A imagem é essa daqui, né? Ó. Isso aqui, né? O eixo Y, ele vai mudar. E como que ele vai mudar? Ora, ou ele vai ficar maior, certo? Mais alto, ou ele vai ficar menor, certo? Mais baixo aqui. Então, como que fica aqui a situação? Quando nós temos isso, né? Quando nós temos essa multiplicação, a gente vai multiplicar esse valor da imagem, certo? Então isso vai aumentar verticalmente as ondas, correto? Então vamos lá. Vamos fazer aqui como que vai ficar a nossa imagem. O nosso período continua o mesmo, então vamos colocar aqui já. Aqui o nosso período. Esse aqui nem precisa fazer conta, tá? Ó, nosso período, ele vai ser igual a 2π, que é o período original da função seno, certo? Que é uma volta completa no ciclo trigonométrico. 2π. E a nossa imagem, ela vai ser multiplicada por quem? Pelo número que está aqui, tá? A nossa imagem vai ser multiplicada pelo número que está aqui. Então, qual que é a imagem original? É 1. Se a gente multiplicar 1, é 1, 1, né? Menos 1 e 1. Se a gente multiplicar menos 1 e 1 por 2, vai ficar menos 2. Não precisa nem colocar, né? Menos 2 e 2. Certo? Se a gente multiplicar a imagem original por 4, vai ficar menos 4 e 4. Certo? Só que eu não quero só isso, tá? Eu quero que vocês montem o nosso gráfico. Então vamos tentar montar o nosso gráfico aqui. Vou colocar ele aqui embaixo. Beleza. Agora percebe o seguinte. O que vai acontecer aqui? Período original. O período não mudou. Vou colocar até de azul. O período não mudou. Então é π sobre 2, período original. π sobre 2, π, 3π sobre 2 e o nosso 2π. Que é a nossa volta completa. Então, esse período continua o mesmo. Ponto máximo continua o mesmo. Ponto mínimo aqui continua o mesmo. Intersecção o mesmo. Tá? Então, não vai ter alteração na largura, né? Na horizontal, só na vertical. O que aconteceu aqui? O período original, a gente tinha a imagem original. A gente tinha, vou escrever de azul aqui, o 1 e o menos 1. Eu quero que vocês façam, eu não fiz aqui, tá? Mas eu preciso que vocês façam isso na escala, tá? Ó, aqui eu coloquei o 1 e aqui o menos 1.
Só que o 1 eu estava colocando aqui e o menos 1 aqui. Então, se eu fosse aumentar para 2, você faz um gráfico maior aí na lista, tá? Aqui seria, se você usou esse aqui, por exemplo, eu usei esse aqui como 1, né? Se o resultado final aqui da imagem fosse 2, eu puxaria mais para cima aqui na proporção e colocaria o 2 aqui para poder aumentar aqui essa nossa curva, né? Mas só de vocês entenderem isso aqui já tá certo. Só na hora de desenhar que eu estou falando para manter a escala. Então aqui é 1 e aqui é menos 1. Aqui então é 2 e aqui é menos 2. Certo? Como que vai ficar? Partindo do zero. Então como que fica aqui? Ao invés de antes a nossa função original está vindo daqui, tá? Vou fazer o seguinte, vou fazer diferente esse daqui, para vocês conseguirem. Esse aqui eu consigo fazer mesmo nessa escala aqui, eu consigo fazer para vocês enxergarem, tá? Ó, o gráfico original ele tá aqui. Esse aqui é o gráfico original, ó. Vou traçar ponto a ponto aqui, ponto mínimo. Perdão, ponto máximo, ponto de intersecção. Fiz errado. Ponto máximo, ponto de intersecção. Nosso ponto mínimo. Nosso ponto de intersecção. Então, o gráfico, vou fazer de verde, para não complicar. O gráfico original da função seno de x, ele está aqui, ó. Certo? Certo. Então, o gráfico original ele está aqui. Beleza. O gráfico original está acontecendo aqui nessa reta aqui, ó, entre 1 e menos 1. Ponto máximo 1, ponto mínimo menos 1. Como a gente multiplicou a nossa imagem, certo? O nosso gráfico dessa função aqui multiplicada, dessa função 2 vezes seno de x, ela vai ficar em azul. Vou colocar o ponto aqui em menos 2, ó. Fica aqui. Aqui o ponto de intersecção vai ser o mesmo? Vai. Aqui em menos 2. Menos 2. E aqui o ponto de intersecção também, porque o período não se alterou. Certo? O que alterou foi a imagem. Então, como que vai ficar aqui? Olha a diferença do gráfico. Então, esse aqui é o gráfico esse gráfico multiplicado aqui fora, né? 2 vezes o seno. Multiplicado a imagem. Olha só o jeitão que ele fica. Se vocês quiserem fazer assim também, não quiserem mexer com a escala, também aceito, vai ficar legal. Que aí dá pra visualizar bem. Só que aí vocês têm que colocar a legenda, né? Tipo, o verde, o gráfico original, e o azul, o gráfico, a função do gráfico. Para escrever assim, ó. Para escrever assim. De verde você escreve F de x é igual a seno de x, que é o gráfico original. E o azul é o f de x, é igual a 2 vezes o seno de x. Isso se vocês não quiserem fazer na escala original, tá? Na escala na escala alterada, né? Porque se vocês forem respeitar, né, os centímetros lá que vocês desenharem o gráfico, não vão precisar fazer isso aqui. Mas se vocês colocarem que nem eu aqui, eu não respeitei os centímetros, né? Porque eu tô no computador. Então, ficou mais complicado para mim, então eu decidi fazer desse jeito. Olha lá, o f de x, seno de x, original aqui acontecendo em verde, certo? E o f de x, 2 vezes o seno de x acontecendo aqui, em azul. Certo? Então, isso é o que acontece quando a gente tem uma multiplicação da função seno de x. Aqui. Nesse caso aqui, vai ser a multiplicação 4. Correto? Certo.
Espero que vocês tenham entendido esse primeiro exercício.